Comunicação assertiva para neurolíderes, impactos neurocognitivos na coordenação de equipes altamente eficazes e nos resultados organizacionais. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A crescente complexidade dos ambientes corporativos vem exigindo líderes capazes de integrar conhecimentos avançados de neurociência, psicologia organizacional e gestão estratégica de pessoas. Nesse contexto, a neuroliderança, compreendida como a aplicação de princípios neurocientíficos à prática da liderança, encontra na comunicação assertiva um eixo estruturante para a formação de equipes altamente eficazes e orientadas a resultados sustentáveis. Ao articular linguagens verbal e não verbal de modo claro, respeitoso e objetivo, a comunicação assertiva reduz ruídos, mitiga conflitos destrutivos, fortalece vínculos de confiança e potencializa o engajamento, elementos diretamente associados à inovação, à produtividade e ao bem-estar psicossocial no trabalho. Empresas e entidades que investem em programas de desenvolvimento em neuroliderança e comunicação assertiva observam maior alinhamento entre estratégias corporativas e comportamentos cotidianos, com repercussões mensuráveis em indicadores de desempenho, retenção de talentos e clima organizacional. Palestras e treinamentos especializados nessa temática possibilitam a tradução de evidências científicas em ferramentas práticas para o cotidiano de gestores, facilitando a implementação de feedbacks construtivos, a condução de conversas difíceis, a mediação de conflitos, bem como a criação de ambientes com segurança psicológica. Ao contratar tais formações, as organizações ampliam sua capacidade de formar neurolíderes preparados para lidar com a diversidade cognitiva, a pressão por resultados e os desafios éticos contemporâneos, transformando o capital humano em vantagem competitiva duradoura. Resumo. A neuroliderança, entendida como a aplicação de conhecimentos da neurociência à prática da liderança, tem se consolidado como referencial relevante para a compreensão de processos cognitivos e emocionais subjacentes ao comportamento de líderes e equipes. Neste artigo, analisa-se a comunicação assertiva como competência central da neuroliderança na coordenação de equipes altamente eficazes, bem como seus impactos na obtenção de resultados organizacionais sustentáveis. Adota-se abordagem teóricos-conceitual, com revisão de literatura nacional e internacional, contemplando autores clássicos da liderança e da comunicação interpessoal e estudos recentes sobre neuroliderança, segurança psicológica, engajamento e desempenho coletivo. Discute-se, inicialmente, a evolução do conceito de liderança para modelos que valorizam aspectos neurocognitivos, como regulação emocional, tomada de decisão e plasticidade cerebral. Em seguida, examina-se a comunicação assertiva enquanto estilo comunicacional caracterizado por clareza, respeito e objetividade, distinguindo-a de padrões passivos e agressivos. São analisados os mecanismos neurobiológicos relacionados à percepção de ameaça e recompensa no cérebro social e sua interface com a gestão de feedbacks, conflitos e alinhamento de expectativas. A partir desse enquadramento, são apresentadas evidências que associam neuroliderança e comunicação assertiva à formação de equipes de alta performance, destacando indicadores como confiança, cooperação, inovação e comprometimento com metas. Por fim, discutem-se implicações práticas para organizações interessadas em desenvolver programas de treinamento e palestras em neuroliderança aplicada à comunicação assertiva, bem como recomendações para pesquisas futuras. Conclui-se que a integração entre fundamentos neurocientíficos e práticas comunicacionais assertivas contribui significativamente para a consolidação de culturas organizacionais saudáveis, éticas e orientadas a resultados. Palavras-chave: neuroliderança, comunicação assertiva, equipes de alta performance, segurança psicológica, liderança organizacional, desempenho coletivo. Introdução. As transformações tecnológicas, sociais e econômicas que caracterizam o século XXI têm produzido um ambiente de negócios volátil, incerto, complexo e ambíguo, frequentemente descrito, em língua inglesa, pelo acrônimo VUCA, o qual alude a contextos marcados por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Nesse cenário, modelos tradicionais de liderança, centrados em controle hierárquico e comunicação unidirecional, mostram-se insuficientes para responder às exigências contemporâneas de inovação contínua, colaboração interdisciplinar e aprendizagem organizacional. A partir do avanço das neurociências e das ciências cognitivas, emergem propostas de neuroliderança que procuram compreender de que modo processos cerebrais, emocionais e sociais influenciam a tomada de decisão, a motivação e o relacionamento entre líderes e equipes. Rock, 2008, Mora, 2017. No contexto brasileiro e internacional, estudos recentes indicam que a qualidade da comunicação entre líderes e liderados é fator decisivo para o engajamento, a confiança e o desempenho coletivo. Costa, Borges Andrade, 2018, Beis, Rídio, 2019.
Em particular, a comunicação assertiva, entendida como a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara, direta e respeitosa, tem sido associada à redução de conflitos destrutivos, à melhoria do clima organizacional e ao fortalecimento da segurança psicológica em equipes de trabalho. Almeida, Sobral, 2020, Edmondson, 2019. Segundo a Associação Americana de Psicologia, a assertividade constitui a habilidade social que equilibra a defesa de direitos próprios com o respeito aos direitos alheios, evitando tanto a submissão quanto a agressividade. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: de que maneira a comunicação assertiva, quando integrada aos referenciais da neuroliderança, contribui para a formação e a sustentação de equipes altamente eficazes e para a melhoria de resultados organizacionais. Parte-se da hipótese de que a articulação entre fundamentos neurocientíficos e práticas comunicacionais assertivas produz efeitos positivos sobre a percepção de justiça, a confiança interpessoal, o comprometimento e a cooperação, constituindo condição para o desempenho de alto nível em ambientes complexos. O objetivo geral consiste em analisar a comunicação assertiva como competência-chave da neuroliderança e examinar seus impactos sobre equipes altamente eficazes, com foco em resultados organizacionais sustentáveis. Como objetivos específicos, busca-se: a. discutir a evolução conceitual da liderança para modelos baseados em evidências neurocientíficas, b. caracterizar a comunicação assertiva e suas distinções em relação a estilos comunicacionais passivo e agressivo, c. identificar mecanismos neurocognitivos envolvidos na percepção de ameaça e recompensa no contexto das interações entre líderes e equipes, d. relacionar práticas de neuroliderança e comunicação assertiva a indicadores de alta performance em equipes de trabalho. A justificativa deste estudo assenta-se na crescente demanda de organizações por formações que transcendam modelos meramente instrumentais de liderança, incorporando evidências científicas sobre funcionamento cerebral, emoções e relações humanas. No campo acadêmico, observa-se, ainda, a necessidade de integrar contribuições clássicas da psicologia social e da comunicação com achados recentes de neuroimagem e neuropsicologia, a fim de fundamentar abordagens de desenvolvimento de lideranças mais consistentes. Damasio, 2012, Goldman, Boyatzis, McKee, 2013. Do ponto de vista prático, compreender como a comunicação assertiva, ancorada em princípios de neuroliderança, influencia o desempenho de equipes permite que empresas e entidades planejem programas de treinamento, palestras e intervenções de desenvolvimento organizacional com maior efetividade e mensuração de resultados. Desenvolvimento. Os estudos clássicos sobre liderança, como os de Lewin, Lippitt e White, 1939, já indicavam que diferentes estilos de liderança produzem efeitos distintos sobre o clima de grupo e a produtividade. Posteriormente, abordagens situacionais e transformacionais ampliaram essa compreensão, salientando a importância de a liderança adaptar-se ao grau de maturidade da equipe e de inspirar seguidores por meio de visão compartilhada e carisma. Hersey, Blanchard, 1986, Bayes, Ridio, 2019. Com o avanço das neurociências, pesquisadores passaram a investigar como tais estilos se articulam a processos cerebrais relacionados à atenção, recompensa, empatia e regulação emocional. Rock, 2008, Beauchamp, 2012. A neuroliderança pode ser definida, de forma sintética, como o campo que aplica métodos e descobertas das neurociências ao estudo da liderança, tomada de decisão, regulação de emoções, colaboração e mudança organizacional. Rock, 2008. Um dos modelos mais difundidos nesse âmbito é o SCARF, acrônimo em língua inglesa para Status, Certainty, Autonomy, Relatedness e Fairness, que se refere a status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça, dimensões consideradas centrais para a experiência de ameaça ou recompensa no cérebro social. Conforme esse modelo, comportamentos de liderança que ameaçam o status do colaborador, geram incerteza excessiva, restringem autonomia, fragilizam vínculos ou comunicam injustiça tendem a ativar respostas defensivas, com impacto negativo sobre engajamento e desempenho. Em contrapartida, interações que fortalecem esses 5 elementos produzem estados motivacionais favoráveis ao aprendizado e à cooperação. Rock, 2008, Lee, Seu, 2020. Nesse contexto, a comunicação assertiva emerge como instrumento fundamental para que neurolíderes gerenciem, de forma consciente, os gatilhos de ameaça e recompensa vivenciados por suas equipes. A assertividade comunicacional, ao equilibrar firmeza e empatia, favorece a percepção de justiça e respeito, elementos centrais da dimensão Fairness. Ao explicitar expectativas, objetivos e critérios de avaliação, líderes assertivos contribuem para maior previsibilidade e sensação de certeza, reduzindo a ansiedade decorrente de ambiguidades.
Ademais, ao estimular a participação e a expressão de ideias, fortalecem a autonomia e o senso de pertencimento, dimensões diretamente relacionadas à criatividade e inovação. Almeida, Sobral, 2020, Costa, Borges Andrade, 2018. Autores clássicos da psicologia humanista, como Rogers, 1961, já enfatizavam que a comunicação autêntica e empática é decisiva para o desenvolvimento de relações de confiança. A partir dessa tradição, estudos contemporâneos têm investigado os correlatos neurais da empatia e da escuta profunda, demonstrando que a atenção plena ao outro, a validação de sentimentos e o uso de linguagem não ameaçadora ativam circuitos cerebrais associados ao vínculo social e à regulação de emoções. Singer, Len, 2009, Cosolinho, 2014. Sob a perspectiva da neuroliderança, a comunicação assertiva não se reduz a técnicas de fala persuasiva, mas implica a capacidade de modular a própria resposta fisiológica ao estresse, de modo a evitar reações impulsivas e a sustentar conversas difíceis com clareza, respeito e foco em soluções. No âmbito das equipes altamente eficazes, a literatura recente destaca a importância da segurança psicológica, conceito que descreve a percepção compartilhada de que o ambiente de trabalho é seguro para assumir riscos interpessoais, fazer perguntas, admitir erros e apresentar ideias sem medo de punições ou humilhações. Edmondson, 2019. Pesquisas conduzidas em diferentes países indicam que equipes com altos níveis de segurança psicológica apresentam maior capacidade de aprendizagem coletiva, inovação e adaptação a mudanças. Newton et al., 2021. A comunicação assertiva, ancorada em princípios de neuroliderança, constitui um dos mecanismos pelos quais a segurança psicológica é construída cotidianamente, pois permite que líderes demonstrem abertura, acolham divergências e tratem falhas como oportunidades de aprendizado, e não como motivos de culpa. Adicionalmente, a literatura sobre engajamento no trabalho salienta que a forma como líderes comunicam metas, feedbacks e reconhecimento impacta significativamente os estados de vigor, dedicação e absorção relatados pelos colaboradores. Schaufeli, Baker, 2010, Santana, Kilinick, Moraes, 2017. A neurociência demonstra que o reconhecimento sincero, expresso de maneira clara e oportuna, está associado à liberação de dopamina e ocitocina, neurotransmissores vinculados à motivação e ao vínculo social. Quando integrado a práticas de comunicação assertiva, esse reconhecimento fortalece comportamentos desejados e cria um ciclo virtuoso de confiança e desempenho. A dimensão intercultural também é relevante. Estudos de Hofstede, 2001, e de autores posteriores evidenciam que estilos de liderança e padrões comunicacionais variam entre culturas mais individualistas ou coletivistas, bem como entre contextos com maior ou menor distância de poder. A neuroliderança, nesse cenário, precisa considerar que as respostas de ameaça e recompensa são moduladas por normas culturais, valores e experiências prévias. Assim, a comunicação assertiva de neurolíderes não pode ser entendida como modelo único, mas como competência adaptativa que se expressa de maneira sensível às especificidades socioculturais, sem abrir mão de princípios éticos de respeito, dignidade e transparência. Do ponto de vista metodológico, investigações recentes têm utilizado instrumentos de avaliação de estilos de liderança, escalas de assertividade e medidas de desempenho de equipes, combinadas a dados de neuroimagem funcional ou indicadores fisiológicos de estresse, como variabilidade da frequência cardíaca e níveis de cortisol. Schmidt, Newman, 2019, Ferreira, Nascimento, 2022. Esses estudos reforçam a tese de que líderes com maior capacidade de regular emoções e adotar comunicação assertiva tendem a apresentar menor reatividade a situações de conflito e maior eficácia na condução de equipes sob pressão. Em termos práticos, programas de desenvolvimento em neuroliderança e comunicação assertiva têm sido oferecidos por universidades corporativas, instituições de ensino superior e consultorias especializadas, combinando exposições teóricas, exercícios de autoavaliação, práticas de atenção plena e simulações de conversas difíceis. Avaliações de impacto reportam melhorias em indicadores de clima organizacional, redução de rotatividade e aumento na percepção de justiça organizacional. Oliveira, Pereira, 2021, Martins, Lima, 2023. Esses resultados sugerem que iniciativas de palestras e treinamentos voltados a neurolíderes, quando fundamentadas em evidências científicas e integradas à estratégia da organização, podem produzir efeitos duradouros sobre a cultura de alta performance. Conclusão. A análise realizada permite afirmar que a comunicação assertiva, quando articulada aos princípios da neuroliderança, constitui elemento estruturante para a formação e a sustentação de equipes altamente eficazes, bem como para a obtenção de resultados organizacionais consistentes e sustentáveis.
A revisão de literatura evidenciou que abordagens clássicas de liderança permanecem relevantes ao destacar a importância de estilos que consideram necessidades humanas de participação, reconhecimento e sentido no trabalho. Entretanto, os avanços da neurociência acrescentaram compreensão mais aprofundada dos mecanismos cerebrais e emocionais que mediam a forma como líderes e equipes percebem ameaças, recompensas, justiça e pertencimento. Verificou-se que a comunicação assertiva opera como ponte entre tais fundamentos neurocientíficos e as práticas concretas de gestão de pessoas. Ao adotar postura comunicacional clara, respeitosa e objetiva, neurolíderes são capazes de reduzir a ativação de respostas defensivas, favorecer estados emocionais compatíveis com aprendizagem e colaboração e fortalecer a segurança psicológica, condição reconhecidamente associada à inovação e à alta performance em equipes. A integração entre empatia, escuta qualificada, feedback estruturado e uso consciente da linguagem contribui para que expectativas sejam alinhadas, conflitos sejam tratados de forma construtiva e erros sejam ressignificados como oportunidades de aprimoramento. Do ponto de vista prático, os achados deste estudo indicam que organizações interessadas em elevar a eficácia de suas equipes e consolidar culturas de alta performance devem priorizar investimentos em programas de desenvolvimento de neuroliderança com foco em comunicação assertiva. Palestras, treinamentos e processos de educação continuada que traduzam evidências científicas em metodologias acessíveis ampliam a capacidade de líderes de diferentes níveis hierárquicos de gerenciar emoções, conduzir conversas difíceis e promover ambientes de confiança recíproca. Tais iniciativas tendem a repercutir positivamente em indicadores como engajamento, retenção de talentos, qualidade do clima organizacional e desempenho econômico. Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se o aprofundamento de estudos empíricos que combinem métodos quantitativos e qualitativos, incluindo medidas neurofisiológicas, para examinar o impacto de programas estruturados de neuroliderança e comunicação assertiva em diferentes setores de atividade e contextos culturais. Propõe-se, ainda, a investigação de como variáveis de gênero, raça, geração e diversidade cognitiva influenciam a percepção e a eficácia de estilos comunicacionais assertivos em equipes. Em síntese, a consolidação de neurolíderes comunicacionalmente competentes representa desafio e, ao mesmo tempo, oportunidade estratégica para organizações que buscam conciliar desempenho elevado, saúde mental e ética nas relações de trabalho. Referências: Almeida, M. E. Sobral, F. Comunicação assertiva e liderança, impactos na confiança e no desempenho em equipes. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 24, número 3, p. 45 a 62, 2020. Bays, B. M. Riedel, R. E. Transformational Leadership. 3. ed. New York, Routledge, 2019. Beauchamp, M. R. Beauchamp, P. H. A New Look at Leadership in Sport. In Tenenbaum, G. Eklund, R. C. Org. Handbook of Sport Psychology. 3. ed. Hoboken, Wiley, 2012. P. 753 a 784. Costa, A. C. Borges Andrade, J. E. Liderança e Processos de Comunicação nas Organizações, uma revisão sistemática da produção científica brasileira. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, V. 18, número 1, p. 1 a 10, 2018. Cosolinho, L. The Neuroscience of Human Relationships, Attachment and the Developing Social Brain. 2. ed. New York, Norton, 2014. Damasio, A. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. 3. ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. Ferreira, L. P. Nascimento, P. F. Neuroliderança e Estresse no Trabalho, Evidências a partir de Indicadores Fisiológicos em Equipes de Projeto. Revista Psicologia, Teoria e Prática, São Paulo, V. 24, número 2, p. 155 a 173, 2022. Goldman, D. Boiatizes, R. McKee, A. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013. Hersey, P. Blanchard, K. H. Psicologia para Administradores, a Teoria e as Técnicas da Liderança Situacional. São Paulo, EPU, 1986. Hofstede, G. Cultures Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. 2. ed. Thousand Oaks, Sage, 2001. Lee, Y.
Seu, M. G. A Review of the SCARF Model in Leadership Research, Implications for Motivation and Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, Hoboken, V. 41, número 5, p. 1 a 15, 2020. Lewin, K. Lippitt, R. White, R. K. Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created, Social Climates. Journal of Social Psychology, London, V. 10, número 2, p. 271 a 299, 1939. Martins, C. R. Lima, V. A. Programas de Neuroliderança em Organizações Brasileiras, Efeitos Percebidos em Clima, Engajamento e Desempenho. Revista de Administração da UFSM, Santa Maria, V. 16, número 1, p. 89 a 110, 2023. Mora, F. Neuroeducação e Neuroliderança, Fundamentos Neurobiológicos da Aprendizagem e da Tomada de Decisão. Porto Alegre, Penso, 2017. Newton, C. J. et al., Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams, a Meta-Analytic Review. Small Group Research, Thousand Oaks, V. 52, número 3, p. 343 a 380, 2021. Oliveira, R. S. Pereira, M. A. Desenvolvimento de líderes com base em neuroliderança, estudo de caso em empresa de serviços. Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, V. 22, número 4, p. 1 a 25, 2021. Rogers, C. Tornar-se Pessoa, São Paulo, Martins Fontes, 1961. Roque, D. SCARF, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, New York, V. 1, p. 1 a 9, 2008. Santi, Ana, A. S. Kilinick, Z. M. Moraes, L. F. R. Empregabilidade, Comprometimento Organizacional e Satisfação no Trabalho. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 21, número 3, p. 427 a 450, 2017. Schaufeli, W. B. Baker, A. B. Defining and Measuring Work Engagement, Bringing Clarity to the Concept. In BAKKER, A. B. Leiter, M. P. Org. Work Engagement, A Handbook of Essential Theory and Research. New York, Psychology Press, 2010. P. 10 a 24. Schmidt, K. H. Newman, W. Stress, Leadership and Health in Organizations, A Review and Future Directions. European Journal of Work and Organizational Psychology, Hove, V. 28, número 6, p. 1 a 17, 2019. Singer, T. Lane, C. The Social Neuroscience of Empathy. Annals of the New York Academy of Sciences, New York, V. 1156, p. 81 a 96, 2009. Costa, M. H. Lopes, F. D. Comunicação Interpessoal e Desempenho em Equipes de Saúde, Interfaces com a Neuroliderança. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V. 31, número 2, p. 233 a 249, 2021. Pereira, R. S. Dias, J. F. Assertividade e Clima de Confiança em Equipes de Alta Performance, Estudo em Organizações Brasileiras. Revista Organizações em Contexto, São Paulo, V. 17, número 34, p. 157 a 182, 2021. Lopes, A. P. Reis, G. Liderança, Emoções e Resultados, uma análise da contribuição da neuroliderança. Revista de Administração Faces, Belo Horizonte, V. 19, número 3, p. 59 a 76, 2020. Mendes, A. Barros, V. Segurança Psicológica, Inovação e Desempenho, Evidências em Equipes de Serviços. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, V. 60, número 4, p. 299 a 314, 2020. Silva, E. F. Carvalho, R. Comunicação Assertiva, Conflito e Cooperação, Estudo em Equipes de Projetos de Tecnologia. Revista Gestão e Tecnologia, Pedro Leopoldo, V. 21, número 2, p. 112 a 135, 2021. Garcia, L. R. Torres, M. Neurociência aplicada à gestão de pessoas, revisão integrativa da literatura. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, São Paulo, V. 22, número 3, p. 553 a 570, 2020.
Souza, J. A. Alves, F. Neuroliderança e engajamento, relações entre estilos de liderança e indicadores de bem-estar no trabalho. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, V. 22, número 1, p. 45 a 63, 2022. Lima, R. C. Santos, D. Comunicação assertiva e feedback em organizações, uma análise à luz da psicologia positiva. Revista Psicologia, Ciência e Profissão, Brasília, V. 39, N. ESP, p. 1 a 16, 2019. Barreto, S. P. Fonseca, J. C. Liderança, Confiança e Justiça Organizacional, um estudo em empresas de serviços intensivos em conhecimento. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, V. 53, número 1, p. 140 a 162, 2019. Nunes, P. Correa, D. Neurociência da tomada de decisão em contextos organizacionais, implicações para a neuroliderança. Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, V. 26, número 2, p. 379 a 402, 2020. Oliveira, L. B. Pessoa, C. Assertividade, Estresse e Satisfação no Trabalho, um estudo com gestores de equipe. Revista Psicologia em Pesquisa, Juiz de Fora, V. 16, número 1, p. 1 a 15, 2022. Teixeira, M. F. Moura, F. Cultura de Alta Performance, o papel da liderança e da comunicação na construção de ambientes saudáveis. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 27, número 2, p. 211 a 230, 2023. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.